Galera, beleza? Bem-vindos ao React do Futebol. Peço humildemente a você, que deixe o like, porque apoia bastante o nosso canal. Nesse vídeo, iremos atualizar para vocês toda a situação envolvendo o Vasco da Gama, a situação também da 777, que não é nem um pouco boa. E o Vasco hoje pode claramente considerar que foi um livramento a empresa norte-americana ter saído do Clube de Regatas Vasco da Gama. Também o interesse na possibilidade de um atacante lá da Argentina chegar para o Vasco da Gama e disputar a posição ali na frente no setor ofensivo. A possibilidade também de Pablo Verratti estar de saída. Tudo isso e muito mais você irá acompanhar aqui agora em nosso canal. Mas, galera, tem que deixar o like, como eu falei com vocês, tem que compartilhar e também acionar o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo aqui em nosso canal, beleza? Vamos começar agora com o Jorge Nicola falando sobre a situação envolvendo a ex-parceira do Vasco da Gama. Rapaz, se tem parceira como a 777, imagina se não fosse parceira, hein, cara? Pelo amor de Deus. Mas, cara, vamos botar agora para vocês agora o que o Nicola falou sobre toda a situação envolvendo a 777, que não é nem um pouco boa, e hoje, como eu falei com vocês no começo do vídeo, o Vasco pode considerar mesmo que é um livramento a 777 ter saído da situação das ações do Vasco da Gama. Vamos ver nesse momento o que o Nicola falou sobre essa situação, rapaz, e que é pesada, hein? Vou botar para vocês aqui agora na tela, vamos ver agora o que ele falou. Preciso falar agora sobre o Vasco da Gama e o triste fim da 777. A empresa americana, que tem vários clubes no mundo, ou tinha, né? Entre eles o Vasco da Gama, está sendo despejada do seu escritório em Miami. O motivo? Falta do pagamento do aluguel, $144 mil ou 815 mil reais. Para você que está em casa, 815 mil reais pode representar uma grana importante. Para a 777, multinacional, com clubes em todos os continentes, era dinheiro de pinga. Mas diante da atual dificuldade financeira, mais do que isso, né, diante do caos financeiro que se instalou na 777, empresa que faliu, não houve dinheiro para pagamento e há um processo da justiça americana para despejo do pessoal da 777. Não à toa, a ACAP assumiu a controladoria de todos os clubes e empresas que estavam ligadas à 777, a intenção da controladora é encontrar interessados na compra desses clubes. O Vasco é um desses casos e tenta fechar o mais rápido possível a venda da sua SAF para outro parceiro que não a 777. Só para completar sobre o Cruz Maltino, o Vasco está acertando oficialmente a compra do Cleiton para que possa emprestá-lo. Ele veio com obrigação de compra, essa obrigação venceria em janeiro, isso está sendo tudo resolvido para que ele possa jogar por empréstimo no Rio Ave, operação de 19 milhões de reais, certamente algo que não agradou a torcedores do Vasco. Então, portanto, galera, o Nicola falou sobre essa situação, só atualizando para vocês que o Cleiton, inclusive, já foi anunciado pelo Rio Ave de Portugal. O Vasco realmente exerceu a compra acima de 15 milhões, foi quase 19, 18 milhões ali aproximadamente, que o Vasco exerceu a compra do Cleiton e ele foi repassado por empréstimo ao Rio Ave. E aí, cara, vários torcedores do Vasco, uma cena até inusitada, ficou resenhando lá na rede social do anúncio do Cleiton, falando, cara, esse cara joga muito, aproveita com o Cleiton aí, cara, porque ele joga muito e tudo mais, dando aquela zoada ali para os caras acharem que o Cleiton é um baita jogador. Agora, uma situação envolvendo aqui os jogadores que podem estar de saída. Nesse mês, o Vasco recebeu proposta para os jogadores e algumas estão ainda na mesa, mas esbarra na vontade dos atletas que não querem deixar o Clube de Regatas Vasco da Gama. Outro problema é que muitas equipes não estão dispostas a arcar com os salários altos que eles recebem hoje na equipe do Vasco. Esse, inclusive, é um desafio do clube na janela, que é diminuir a folha salarial, que é uma das mais altas da Série A. E aí jogadores como Galdames, Eric Marcos, Serginho e Rossi estão sendo poucos utilizados, inclusive, muitas das vezes não está sendo nem relacionado para as partidas do Vasco. E aí, cara, gera aquele clima que realmente eles podem ser negociados. Informação aí da Emanuele Ribeiro, do GE. E o Vasco também, aproveitando também a informação dela, né, passar os créditos aqui para ela, porque é muito competente a Emanuele, é uma baita jornalista, e ela passou assim: o Vasco não tem dinheiro para comprar jogadores agora. Havia uma expectativa que a 777 tivesse separado
parte do orçamento para investir na segunda janela. Mas não foi o que o clube associativo encontrou. O cenário que achou o clube associativo foi completamente diferente. O diretor de futebol, Marcelo Santana, terá que ser criativo na janela e buscar jogadores ou que estão livres no mercado e que poderiam chegar sem custo. E, inclusive, tem inclusive negociações em andamento por alguns desses jogadores nesses moldes que eu falei agora. Para contratar, no entanto, será necessário organizar as contas. Há dívidas em aberto com os jogadores, né? No caso, as luvas que não eram pagas desde janeiro do ano passado, por exemplo. Clubes que as parcelas, como teve vários casos, Vasco não pagar o Corinthians, não pagar o Nacional pelo Pumita e tudo mais, várias dessas situações. Empresários que é em relação à comissão da chegada de novos jogadores. Cara, é complicado isso porque, por exemplo, o Vasco da Gama investiu pesado no Cleiton, achando que poderia ser um baita reforço e foi completamente diferente do que os dirigentes na época achavam. E aí, por exemplo, o valor que o Vasco deu agora para a compra do Cleiton, para conseguir emprestar ele para o Rio Ave, você tira como exemplo que, cara, me fala aqui, galera, qual é a lógica? O Vasco compra o Cleiton, se desfaz do Cleiton, não sabe se vai ter retorno do investimento dele, porque o cara pode render ou como pode não render também no Rio Ave. É uma situação que não tem como saber. E aí o Vasco perdeu 19 milhões, 8 milhões aproximadamente pelo Cleiton, que era um valor que poderia estar sendo investido em novos jogadores com qualidade. Então, galera, eu penso o seguinte, eu acho que o Vasco errou muito, muito nessa janela, na primeira. Gastou dinheiro com Galdames, por exemplo, que não rende, e aí tá pagando preço. Acho que o presidente hoje está pagando preço literalmente por uma situação completamente errada por parte dos dirigentes do Vasco que tiveram na primeira janela. E aí casos como, por exemplo, Alexandre Matos, esses caras assim, que acabaram vacilando bastante e fecharam com negociações que eram inviáveis ou que eram viáveis, mas o dinheiro que você ia gastar com esses jogadores era para resolver o problema, coisa que não aconteceu. Beleza? Vamos agora para a fala do Jorge Nicola falando sobre a situação envolvendo a possibilidade de um atacante argentino que atua lá no Instituto da Argentina, time argentino, né? O Instituto, e ele pode estar chegando para o Vasco da Gama. Vamos ouvir agora o que ele falou sobre essa situação. Para falar agora sobre o Vasco da Gama, qual a chance de Santiago Rodrigues, jogador de 26 anos de idade, que pertence ao Instituto da Primeira Divisão Argentina, ser contratado? Já contei para vocês em vídeo nessa quinta-feira que a dificuldade financeira do Vasco o impede de fazer grandes contratações, nomes de extremo peso. E é nesse cenário que surgiria o Santiago Rodrigues, operação que não custaria mais de 10 milhões de reais. Temporada boa do atacante, são 19 jogos, 7 gols e 1 assistência, só passou por times pequenos, Sportivo Estudiantes, Almagro, além do Instituto. Só que antes de gravar esse vídeo, conversei com uma fonte vascaína e a pessoa disse desconhecer qualquer negociação com esse atleta. Diante disso, acho que não passa de uma grande especulação vinda da imprensa argentina. A saideira sobre o Vasco, Verratti no Boca Juniors, essa especulação também surgiu na Argentina, pode até haver interesse, mas o Vasco não tem nenhuma intenção em se desfazer do seu centroavante, que é extremamente importante. Hora de falar sobre... Então, portanto, galera, você viu o Nicola falando sobre a situação envolvendo o Santiago Rodrigues. Ele que nessa temporada tem 7 jogos, 5 gols e 1 assistência. Média de 0,90 ali de participação na equipe do Instituto. Ele passou pelo Sportivo Estudiantes, né? O Almagro também, e também agora está na equipe do Instituto, né? Ele... Cara, a carreira dele em si é um cara muito jovem, né? Ele é bem jovem ainda, tem 26 anos de idade, tem margem de evolução, obviamente, mas eu acho que é um risco agora pro Vasco da Gama gastar 10 milhões no Santiago. É um jogador que pode vir render, com certeza. A fase dele é espetacular. Uma coisa que eu tava acompanhando aqui agora, galera, eu tô vendo até aqui agora nesse momento, né? Já tinha visto e agora tô vendo aqui os dados para poder passar novamente para vocês com os detalhes. São 8 jogos disputados pela equipe do Instituto na competição do Campeonato Argentino, que hoje tem 28 clubes. A equipe tem 10 gols marcados e 6 sofridos.
Desses 10 gols marcados, olha que doideira. Desses 10 gols marcados pelo Instituto na competição em 8 partidas, 5 são do Santiago. Então, em 8 jogos no campeonato, ele tem um total de 5 gols e 1 assistência. Cara, é uma média excelente. Uma equipe que está no 6º lugar, está vindo uma sequência boa, média de 1,20 ali de gols marcados na competição, e o Santiago é o principal nome, o artilheiro da equipe, né? Eu acho que ele tem vínculo até o final de 25, pode ser que seja uma boa, mas eu acho que o ideal é o Vasco ir em jogadores certeiros para poder resolver o problema. Sobre o Verratti, a possibilidade do Boca Juniors, acho muito difícil dele sair, renovou recentemente, o valor é alto, o Boca Juniors teria que desembolsar um valor, uma quantia considerável para que o Verratti não seja mais jogador do Vasco, beleza? Vou ficando por aqui, galera. Deixa o like, é muito importante, compartilha o vídeo para geral. Lembrando, nossa meta é 40 mil, cara, rapaz. Falta muito pouco, eu conto muito com a sua ajuda e com a sua moral, beleza? Valeu, tamo junto! E é nóis! Fui!